Olá, queridos e amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, professores e alunos. Sejam todos bem-vindos a mais um trimestre. Bem-vindos a mais uma oportunidade de aprendizado na maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos abrindo aqui neste momento um novo ciclo daquilo que Deus tem a nos dar como aprendizado. Estamos vivenciando o último trimestre do ano, tantas coisas se passaram no decorrer deste ano e nós temos muito a agradecermos a Deus. Lembrando também que precisamos nos preparar para aquilo que Deus nos trará neste próximo ano. E tudo isso depende mais de você do que de Deus. A parte de Deus, Deus tem cumprido fielmente. Portanto, neste ano que vai se iniciar, quando passar esse trimestre, que você possa ser melhor e possa tratar as coisas de Deus com mais amor, com mais carinho, além do que tem tratado até o dia de hoje. Então, todos vocês sejam muito bem-vindos a mais um Foco na Lição. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e com muita alegria passarei este trimestre com vocês estudando a revista da Escola Bíblica Dominical, a Betel Dominical do quarto trimestre de 2023. Neste trimestre trataremos um assunto muito importante, nunca antes tratado por nossa editora e eu não me recordo por nenhuma outra instituição. Nós traremos 14 lições importantíssimas do elevo espiritual para a aplicabilidade do bom servo de Cristo. Neste trimestre, estudaremos a terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. O nosso comentarista deste trimestre é o pastor Alex Cardoso, pastor presidente das Assembleias de Deus, do Ministério de Madureira, lá no Parque Esplanada, que é uma igreja ligada à Assembleia de Deus do Brás, onde também exerce o ensino com muita maestria. Que Deus abençoe a nosso lindo estado de São Paulo e também ao pastor Alex Cardoso, que é conferencista, também é um teólogo, é alguém que tem se desdobrado em edificar o reino de Deus, com mais de 15 publicações. Deus abençoe pastor Alex Cardoso. Seja bem-vindo também ao nosso Foco na Lição. Com apenas 15 versículos, a Epístola de João foi endereçada ao presbítero Gaio. As 14 lições que nós abordaremos e estudaremos ao longo desse trimestre são assuntos relevantes. Por exemplo, andar em verdade, serviço para a obra de Deus, amor ao próximo, exercendo o ministério cristão, obtendo uma liderança saudável, atributos de um bom discípulo de Cristo, características de discípulos que é bom ou ruim ao reino de Deus, entre outros. Que o Espírito Santo de Deus possa nos capacitar, nos conduzir, esclarecer no estudo acerca desta importante missão que é dada por Deus a todos os seus discípulos, baseados pelas Sagradas Escrituras. Entretanto, eu gostaria aqui de dizer a vocês que nós estaremos, durante esse trimestre, ressaltando pontos importantíssimos. Tais pontos esses que não é um atributo somente de um líder. Veja, não podemos associar a figura de liderança a unicamente um pastor de igreja. Todos nós exercemos a liderança. Todo discípulo é um líder que Deus estabeleceu para proceder no caminho e edificação de outros discípulos. Então, durante 14 domingos, estaremos baseando o nosso conhecimento e aperfeiçoamento na edificação de um bom discípulo. Que você possa mergulhar conosco neste quarto trimestre em algo que seja edificante para
toda a igreja. Lembrando a vocês que o foco na lição, ele é um panorama bíblico das lições que nós trazemos todo trimestre, para que você possa melhor aproveitar e entender aquilo que é a proposta da nossa editora. Vamos então à nossa lição, a lição de número 1, onde trataremos o verdadeiro discípulo anda na verdade. Vamos para o texto áureo que nos diz: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram testificar da tua verdade, como tu andas na verdade. Terceira epístola de João, verso de número 3. Na verdade aplicada, nossa conduta em todas as áreas deve refletir o comprometimento pessoal com a palavra da verdade que recebemos. E como objetivos da lição, vamos mostrar que quem anda na verdade anda em santidade. Ressaltar a importância de falar a verdade e também de andar nela. Revelar o padrão de Deus recomendado a seus discípulos. O texto de referência para que você possa se basear nesta lição é o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, do 17 ao 21 também. Vamos à introdução. Verdade é um termo mais destacado no livro de João. É citado por Jesus ao falar sobre unidade, santidade. Esse caráter é exaltado por João na vida de Gaio e de Demétrio. Em contraponto, também ressalta a questão do engano produzido por Diótrefes. O ponto 1 desta lição, que é João, Gaio, Demétrios e Diótrefes, meus irmãos, o apóstolo João faz comparações entre comportamentos, caráter de 3 obreiros, a saber, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Quem foi João? Nós conhecemos, foi o amado apóstolo de Cristo. Filho de Zebedeu, fazia parte do círculo íntimo de Jesus e também era composto por 3 discípulos desse círculo íntimo: Pedro, Tiago e o amado João. Em diversas ocasiões ele se reuniu com Jesus e pôde aprender muito de perto. Ele é autor do Evangelho segundo João, 3 cartas que também levaram o seu nome, ou 3 epístolas que levaram o nome de João, e o livro de Apocalipse. Quem foi Gaio dentro deste processo e também Demétrio? Gaio era um discípulo, líder de uma das igrejas da Ásia Menor, da qual João se tornou bispo. E lembre-se, a palavra bispo se torna pastor sobre pastores. Um obreiro generoso e hospitaleiro é o que revela ser Gaio. Dentro dos escritos de João, ele oferecia sempre abrigo aos missionários em sua casa, missionários que andavam transitando, itinerantes que traziam a palavra de Deus a todo o povo. Enquanto que Demétrio era o tipo de cristão que procurava construir em vez de destruir. Ele se relacionava com os demais e procurava manter Deus no centro de toda a sua vida. Em oposição a si mesmo, todas as questões relacionadas a Demétrio é lindo demais. A Bíblia vai dizer que a verdade o testificava. Ele era um homem de boa reputação, leal, conhecido por seu testemunho, não só pela sua liderança, mas também por toda a comunidade. O texto de 3 João indica que Gaio e Demétrio foram fiéis no auxílio ao apóstolo João na igreja local. Eles foram reconhecidos pela verdade, pela fidelidade ao ministério e também à liderança. Eis a questão agora: quem foi Diótrefes? Ao contrário de Gaio, de Demétrios e dos pontos positivos ressaltados também aqui de João, Diótrefes não obedecia nem respeitava. João, como o apóstolo e bispo responsável, pastor sobre pastores, Diótrefes era um mau discípulo. Ele era ambicioso, caluniador, ele acabava indo contra sempre a sua liderança, indigno de servir naquela igreja e em qualquer outra igreja
que professasse o evangelho. Ele destoava a forma de ser. O que temos por precioso é o que marcará nosso caráter. A nossa conduta é o que nós vamos permitir passar adiante às nossas gerações. Um discípulo, ele é reconhecido pelo que faz de bem ou o que ele faz de mal, por aquilo que ele está evidenciando em sua vida ou omitindo. No caso de Gaio e de Demétrio, eles estavam apresentando a verdade. Entretanto, no caso deste obreiro Diótrefes, ele estava apresentando mentira, inverdades e extremamente ausência de um bom discípulo de Cristo. Ele não era essa pessoa. No ponto 2, entenderemos o princípio do que é a verdade. A verdade é um dos atributos divinos. A Bíblia é chamada de palavra da verdade, em Efésios capítulo 1, versículo de número 13. A verdade no contexto cristão bíblico não é simplesmente o contrário da mentira, como nós conhecemos, mas ela é a base do que deve os homens andar como referência ou o que devem falar. Todo o seu comportamento é baseado por ela. Andar na verdade, quem anda na verdade, quem prega na verdade, quem vive na verdade, quem ensina na verdade, triunfa e tem a oportunidade de estar em unidade com Cristo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nós como discípulos de Cristo precisamos aprender a defender a verdade. Um dos papéis da igreja é este. Um dos papéis dos crentes e discípulos são estes: de defender a verdade, de realizar aquilo que agrada a Deus, defender a verdade neste plano em que João combateu Diótrefes, era exatamente porque ele estava ao lado oposto da verdade. Se você observar o que diz na terceira epístola de João, no versículo de número 10, este homem andava em estrita falsidade, sendo um e diante dos irmãos sendo outro, sendo um péssimo obreiro. Amar a verdade nos custa muito. E por isso que um verdadeiro discípulo de Cristo deve conhecer, pregar, viver e defender esta verdade mais que um valor. A verdade tem que ser um atributo de Deus. Terceiro ponto. O poder de um discípulo de Cristo, o poder de um autêntico discípulo de Cristo está relacionado 100% ao Evangelho. Este poder, Paulo diz que ele exerce a salvação para todo aquele que crê, em Romanos 1,16. Esse poder nos invoca o ensino, porque aquele que tem poder como discípulo verdadeiro exerce também, primeiro, o aprendizado e segundo, a graça de ensinar, e tem poder por base nas Escrituras de advertir. Esse poder, o Senhor nos ensina também que nos dá a capacidade como discípulos de liderar, de sermos liderança, de sermos discipuladores, que se inspiram, obviamente, por base de Cristo, para construir relacionamentos com base no amor, no respeito e na credibilidade daquilo que nós professamos. Quando recebemos essa graça e esse poder, recebemos graça e poder para servir. Nós lembramos aquilo que Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, descreve, que todos foram cheios do Espírito Santo, receberam a unção que lhes daria poder para que servissem como igreja viva e autêntica do Senhor. E esse poder foi claro através do ministério apostólico. Então, concluímos que devemos fazer com que Deus se agrade, porque Deus não se agrada daqueles que andam na soberba, como ocorreu com Diótrefes, mas que anda na verdade, que entende que dela faz parte a humildade, o serviço, o amor, a submissão, como aconteceu com Gaio e Demétrio. Discípulos segundos o que ensinavam as Escrituras.
Você precisa aprender com estes homens a alcançar de Deus o melhor. E assim chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por se inscrever em nosso canal. Se você não se inscreveu, inscreve-se agora. Curtir, comentar, compartilhar e enviar nossos vídeos a pessoas que precisam também ser edificadas por Deus. A próxima lição será a lição de número 2, onde trataremos sobre o verdadeiro discípulo de Cristo. Serve pessoas e não a si mesmo. Eu quero lembrá-los que nós temos disponível a você o PDF com um plano de sugestão desta aula, que está disponível abaixo da descrição deste vídeo. Baixe e faça bom uso. Que Deus te abençoe. Boa aula. Até o próximo Foco na Lição.